que vocês não pegam os influencers pra ser do PCO? Mas isso é escroto também, né? Pô? Não, ele vai conseguir bastante view. Porra, mas ele vai fazer o quê? Vai Vai que pagar o cara? Não, pô, pega um cara que é comunista e é famoso por algum motivo e fala assim, ó, cara, você não quer ser político? É que é difícil esses caras aí já não estarem Tem uns comunistas famosos, não tem? E, sim, Não, mas tem- esses caras já estão seduzidos pelo PT, vai? Pelo PT, entendi. Uma boa parte do nosso público está dentro do PT. Muita gente que nos apoia é do PT. Quer dizer, o que significa isso? Significa que a gente deveria ter estado no PT esse tempo todo. Sim. Mas nós fomos separados artificialmente. Fomos obrigados a construir um partido e disputar de fora. Mas de fora de uma coisa que já existe, que está estruturada. Meio que de tá fora da organizada. esquerda, né? Meio que de fora da esquerda. Você vê que o único partido que conseguiu algum resultado fora do PT foi o PSOL. Sim. Mas o PSOL, quando rompeu, ele rompeu com senador, 5 ou 6 deputados. Já tinha uma galera eleita, né? Já tinha esse pessoal. Já tinha. O PSTU, por exemplo, não sei se você conhece Sim, o PSTU. sim. O PSTU rompeu mais ou menos na mesma época que a gente. Também nunca conseguiu eleger ninguém. PCB não elege ninguém. Tem um outro partido de esquerda, a Unidade Popular, não sei se vocês viram, o P, não elege ninguém. Esses partidos que não conseguem eleger representantes aí no Congresso, etc., qual que fica sendo o seu papel, então, já que você não tem representantes eleitos e tal, o que vocês fazem ao longo do período que não tem eleição? Tem muita coisa que a gente pode fazer, que a gente faz, né? Por exemplo, vou dar um exemplo recente. Vocês viram essas manifestações aí pelo Fora Bolsonaro. Uhum. Quem fundamentalmente chamou as manifestações fomos nós. Nós batalhamos para essas manifestações acontecerem. Nas manifestações, nós tínhamos um papel muito grande, porque nós temos muito militante. Né? Coisa que, por exemplo, tem partido aí que tem deputado, mas não tem. Base social. Não tem o cara que distribui o panfleto, que vende o jornal, que grita no megafone, que segura a faixa, você entende? Não tem isso daí. Essas manifestações aí não foram apoiadas assim pelo PT, foram? Foram. O PT apoiou. Ele não apoiou o impeachment, Lula, né? O Lula não foi. Tá. Na manifestação. Ah, porra, mas se o Lula não apoia, o PT não apoia, né? Ele não é que ele não apoiou, ele apoiou, ele falou, tem que ir na manifestação. Ele não foi ele pessoalmente. Sim, né? sim. Mas no lance É porque pro PT a não é Gleisi interessante o Hoffmann. impeachment do Bolsonaro agora, né? Eu De acho verdade, não é. Eu acho que foi um erro. O Lula devia ter ido. Acho que ele errou, ele calculou mal. Entendi. Se ele tivesse ido, ele seria o centro da manifestação. Mas não é interessante pra ele politicamente que o Bolsonaro saia. Porque se o Bolsonaro sai impeachmentado, ele não disputa com o Lula, que é o personagem, outro, né? é o personagem que o Lula tem maior chance de ganhar em qualquer situação. Cenário. Se o Bolsonaro fosse derrubado, o governo Bolsonaro, por uma mobilização popular, o Lula estava eleito. Mas o Lula, com o Bolsonaro, eu acho que ele tem mais chance. Tá? Aí é que está. A mobilização popular significa um deslocamento da população à esquerda. Tá. Nesse caso, sim, porque o governo de situação é de É direita. de direita. Seria um deslocamento até grande. Não necessariamente. Tá. Necessariamente se fosse um movimento do PT, com certeza. Não. Ele poderia ter gente que não fosse de esquerda no movimento. Poderia ter. Sim. Mas, fundamentalmente, seria um deslocamento, objetivamente, independentemente do que a pessoa está pensando, seria um deslocamento da população para uma posição de esquerda. Porque a gente está tirando da situação Está tirando um poder de uma direita. política de direita. Acho Então, justo. o que acontece? Quem que é o candidato da esquerda? É o Lula, estava eleito. Caindo o Bolsonaro, Mas você não sugeriria um outro de direita? aí poderia acontecer um truque, né? Como aconteceu quando o Collor caiu. A queda do Collor, por exemplo, foi uma situação parecida com essa. Teve as mobilizações, nós participamos também dessa mobilização. Mas o Collor era um candidato mais à esquerda também. Ele era o caçador de quê? De Marajás? De Marajás, não, né? Ele era um candidato muito direitista. Ele era? Ele atacou muito os trabalhadores, tudo. Quando ele caiu, o Lula estava eleito. Aí o que o pessoal fez? Quando começou a eleição, que foi em 1994,
o Lula tinha quase 70% de intenção de voto. Você imaginou isso? Eu não sabia disso. Não, todo mundo achava que a eleição estava consumada. Aí lançaram o Plano Real, que acabou com a inflação, No governo provisório do Itamar. do Itamar. Foi o Fernando Henrique Cardoso que elaborou o plano. Aí lançaram o Fernando Henrique Cardoso, Salvador da Pátria. Eu, pessoalmente, acho que não foi só isso daí que mudou o quadro. Eu sou um cético da eleição brasileira. Mas o Fernando Henrique, ele não é uma figura de direita também, é? Mas ele era o candidato dos banqueiros, do sistema financeiro Muita gente fala que internacional. não teve um tempo que não existiu direita no Brasil. Que era uma hegemonia do pensamento mais à esquerda. O que você acha quando as pessoas falam isso? O que você pensa disso? Eu acho que é uma ilusão de ótica. Vou responder Tem muita gente também que fala que o governo do PT não foi exatamente um governo De esquerda. de esquerda. Bom, eu concordo nesse sentido, né? 300 bilhões de reais que eles deram em benefícios fiscais para as maiores empresas do Brasil, né? E multinacionais, né? Mas é um governo de esquerda porque é um governo de reformas sociais populares, né? Mas será que não foi, tipo, a só migalha que eles deram para pegar o poder e fingir de esquerda? Não, Mas é interessante que haja um governo híbrido mesmo, porque o mundo não é esquerda e direita, o mundo é centro, Mas vai. se você fala Não. que vai fazer uma parada e vende a tua parada pro justamente os inimigos de quem você tava lutando antes, você não é muito legal isso, né? Tipo, é que tipo, eu prefiro que você erre, mas seja autêntico, do que você acerte, mas Mas seja aí um você filho tá da querendo puta. muito de político, Monarcão. Não, tudo Todo bem. respeito, Rui. Mas, porra, político é foda, cara. E Não, assim, eu o lance do... eu concordo. A gente ter o Lula como representante da esquerda, assim, eu nem tenho nada contra... eu realmente não tenho. Já pensei um tanto sobre isso, se eu gostaria de ter um governo de direita, um governo de esquerda no Brasil. Eu gostaria de ter um governo eficiente. É isso que eu gostaria. Assim, eu me importo pouco se o pensamento está mais à esquerda ou se ele está mais à direita. Eu quero que ele seja eficiente para quem está aqui, para quem está vivendo a vida real, para quem não está lá em Brasília, lá nos castelos. E ter o Lula como o único, dá pra gente dizer assim com uma certa um grau de acerto legal, que o Lula é o único representante da esquerda viável no Brasil. No momento, eleitoralmente, ele é o único. Então, isso me cansa um pouco, porque assim, o Lula já teve a vez dele. Eu queria que o Lula tivesse. Que o Lula não, mas que a esquerda tivesse formado um novo representante. Eu acho que seria mais saudável para nossa, sei lá, para nossa Pra democracia. Sim, com certeza. Sabe? Né? Você tem que ter uma esquerda forte, tanto quanto uma direita forte. E uma esquerda forte, ela passa de ter vários nomes fortes, né? Não só um, né? Acontece o seguinte, o Lula ele não é um mero político que apareceu aí, como o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. O Lula ele é a expressão de um fenômeno social, né? Um fenômeno social, inclusive, muito importante, muito gigantesco. Ele era operário no ABC. A classe operária do ABC é produto da segunda grande onda de industrialização do país, né? Na década de 60, durante a ditadura. Ele dirigiu as greves maiores que teve no Brasil. Ele fundou a CUT. Ele fundou o PT. Né? Eu, por exemplo, sempre tive muitas críticas da política do Lula. Mas a gente não pode deixar de reconhecer que ele não é uma pessoa que foi... Pegaram um ator e colocaram lá para ser candidato. Tem toda uma história, né? Ele tem toda uma história. E não é só a história. É uma ligação concreta. As pessoas se veem representadas nele por isso. Né? O eleitorado essencial do Lula, você vê que o Lula não cai abaixo de 30% a 35% nunca. Esse eleitorado dele de 30% a 35%, a gente pode dizer que é o eleitorado mais cativo da esquerda nacional. Acho justo. Né? Eles estão ligados ao Lula não porque o Lula é uma pessoa assim, assim, assado, porque o Lula representa toda essa luta, essa luta que aconteceu, é um processo social vivo, né?